Vamos falar de obsessores? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Nós estamos toda semana refletindo sobre os textos de Emmanuel, do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Chico Xavier. Hoje iremos começar a mensagem intitulada Obsessores. Como o tema é vasto e o assunto complexo, iremos dividir em 3 partes. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos já nos diz que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos, a tal ponto que não raro são eles que nos dirigem. Recebemos influências a todo momento. Costumo dizer que somos como estações de rádio e que sintonizamos de acordo com o que pensamos e com o que está em nosso coração. Se buscamos o bem, iremos sintonizar com os espíritos bons, se não com os confusos, levianos, maus. Mas a doutrina espírita nos esclarece muito sobre os casos de obsessão e nos ajuda a lidar com essas situações. A começar percebendo e entendendo que não somos totalmente vítimas, nós também temos a nossa parcela, seja na ação que levou à obsessão ou até mesmo por nos permitirmos deixar influenciar. Mas calma, se você acredita ou sabe ou já sofreu algum tipo de obsessão, isso não quer dizer que você seja mau. E sim, pode ser um alerta para o que você esteja fazendo, pensando, falando ou até mesmo consumindo. O espírito Manuel Filomeno de Miranda tem uma frase interessante no livro Grilhões Partidos, psicografia de Divaldo Franco. Ele diz, abre aspas, somente há obsediados e obsessões porque há endividados espirituais, fecha aspas. Sim, muitas obsessões de hoje estão ligadas a ações que cometemos no passado, e não raro o obsessor é conhecido do obsediado. Sendo assim, como devo proceder diante de uma obsessão? Voltemos então ao livro Seara dos Médiuns. O texto de Emmanuel, que começaremos hoje a refletir, faz referência à lição 249 do Livro dos Médiuns. Allan Kardec vai nos dizer assim, abre aspas, quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, deve tratá-lo com severidade, mas com benevolência e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios, porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. Fecha aspas. O processo de desobsessão nem sempre é fácil, mas a doutrina espírita nos esclarece que o obsessor, na maioria das vezes, é um espírito triste, magoado. Por isso, não nos orienta a repeli-lo, expulsá-lo, mas sim ao diálogo, à paciência, ao amor, ao perdão. O amor e o perdão são as chaves para desfazer esses processos. E segue Allan Kardec no texto do Livro dos Médiuns, abre aspas, é uma conversão a empreender, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mesmo desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade que ofereça e que, se bem desempenhada, dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade e quase sempre a de ter se reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Fecha aspas. Com essas reflexões, vamos à primeira parte do texto de Emmanuel de hoje, que diz assim, abre aspas, obsessor, em sinonímia correta, quer dizer aquele que importuna, e aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós, quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhes regenerem as atitudes. Fecha aspas. Se você acha que está sofrendo um processo obsessivo, não se desespere. Ore, tente se conectar com o bem. Veja, ouça, compartilhe vídeos e textos edificantes.
Se sentir bem, procure um centro espírita ou um templo de sua preferência para as orações. Tem casas espíritas que fazem trabalhos no bem direcionados à desobsessão. Você também pode procurar. O mais importante é tentar se manter conectado com o mais alto e fazer o bem sempre. E antes de encerrar, traremos aqui um texto de André Luiz, que está no livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier. O título é Evitando Obsessões, e André Luiz vai nos dizer assim, abre aspas, não deixe de sonhar, mas enfrente as suas realidades do cotidiano. Reduza as suas queixas ao mínimo quando não possa dominá-las de todo. Fale tranquilizando a quem ouve. Deixe que os outros vivam a existência deles, tanto quanto você deseja viver a existência que Deus lhe deu. Não descreia do poder do trabalho. Nunca admita que o bem possa ser praticado sem dificuldade. Cultive a perseverança na direção do melhor, jamais a teimosia em pontos de vista. Aceite suas desilusões com realismo, extraindo delas o valor da experiência, sem perder tempo com lamentações improdutivas. Convença-se de que você somente solucionará os seus problemas se não fugir deles. Recorde que decepções, embaraços, desenganos e provações são marcos no caminho de todos e que por isso mesmo, para evitar o próprio enfaixamento na obsessão, o que importa não é o sofrimento que nos visita, e sim a nossa reação pessoal diante dele. Fecha aspas. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.